E aí galera do oitavo ano da Escola Jardim Ipanema, eu sou o professor Gabriel e eu estou aqui para fazer a correção da semana 1 do PET volume 4. Pessoal, esse volume 4 está bem legal, eu gostei bastante aí das atividades, por alguns motivos aí. Elas estão bem, um pouco mais abertas, tem questões aí com resposta pessoal, e o mais importante é que ele está trazendo um texto, está falando aqui sobre ainda a relação América Espanhola, independência, né? E aí traz o texto, inclusive que eu já destaquei alguns trechos, ó, que esses trechos eles têm relação lá com as questões. Então aqui mais um pouco do texto, e aí vem as atividades. Ó. Então você consegue retirar praticamente tudo do próprio texto. É bem tranquilo de você fazer, tá? Aproveitem aí para ficar 100% em dia em história, porque tá bem tranquilo de fazer esse PET volume 4, beleza? Vamos para a questão 1 então? Pessoal, tá falando aqui sobre os líderes aí da libertação da América, né? Tá fazendo referência à Copa Libertadores da América, que é o campeonato aí que envolve os países da América Latina, né? Meu time aí, o São Paulo, foi 3 vezes campeão, né? Os outros times aí brasileiros também já ganharam esse campeonato, que você joga aí com times da Argentina, da Bolívia, de vários países aí da América Latina, né? Então essa Copa tem esse nome justamente inspirada nesses Libertadores da América, né? Então a primeira questão aqui está pedindo quais eram essas pessoas, né? Considerados aí Libertadores da América e qual processo político-social do século XIX eles lideraram. Bem tranquilo, né, gente? Está lá no início do texto, ó. Simão Bolívar e José de San Martin, né? Vocês inclusive falaram bastante sobre esse tema, sobre esses líderes aqui no PET volume 3. Eles lideraram os processos de independência de diversos países da América Latina que eram colônias da Espanha. Tá? Colômbia, Venezuela, Chile, Bolívia e mais alguns países. Tá? Questão 2, então. Com base no texto estudado, tá? Respondo, o que foi a doutrina Monroe? Monroe, né? Monroe, falar em inglês, né? Gente, essa doutrina, ela foi uma doutrina dos Estados Unidos, tá? Que após a saída dos europeus das terras americanas, né, entre eles a Espanha e depois Portugal, passa a querer exercer uma condição de dominância nesse continente. Ou seja, ele quer garantir a independência desses países latino-americanos, que se tornaram independentes aí da Europa, né, da Espanha e de Portugal depois, do Brasil no caso, e proibir aí essas nações de tentar recolonizar o, as terras da América, né? Tem uns erros aqui. Pessoal, o que acontece? Essa doutrina, né? Então, é uma doutrina de substituição, muitas vezes, de um domínio europeu para um domínio, muitas vezes, norte-americano, tá? Então, é bem problemática essa situação, porque na questão B aqui mesmo, pergunta, países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes? A resposta seria não. Naquele momento eles não se tornaram independentes, porque deixaram de ser dependentes da Espanha, mas passaram a ser protetorados dos Estados Unidos, ou seja, dependentes dos Estados Unidos, né? Cuba só vai deixar de ser dependente dos Estados Unidos com a Revolução Cubana lá em 1959, lá com Fidel Castro, Che Guevara, essa galera aí que fez lá um processo de mudança de governo, tá? Porto Rico até hoje é um país independente, mas ao mesmo tempo eles têm aí uma relação muito próxima de dependência com os Estados Unidos, tá? Pessoal, inclusive a bandeira de Porto Rico tem as mesmas cores, né? Tem símbolos parecidos aí com os Estados Unidos. Rolou aí esses tempos uma votação no país para eles se tornarem um estado norte-americano. Parece que queriam ser, mas eu acho que os Estados Unidos não aceitaram, né? Então existe essa dependência até hoje, inclusive de Porto Rico. E muitas vezes se fala que o próprio Brasil, né? Se tornou independente aí muitas vezes de Portugal, mas dizem que passou a ser também muito dependente de países como Inglaterra, né, primeiro momento, e mais recentemente os Estados Unidos, né, agora também a China. Há essa discussão, né, a ser realizada. Mas vamos para as questões aqui então.
A elite crioula tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados? Pessoal, os crioulos, né, eram populações aí mestiças, né, da América Espanhola, tá? Não eram espanhóis, mas também não eram indígenas, eram misturas, né? Então, existia uma elite crioula que liderou essas rebeliões de independência, tá? Mas que eles eram proprietários de escravos, muitas vezes eram donos de fazendas, com muitos escravizados. Então, eles não tinham interesse de libertar esses escravos porque mexia aí com o bolso deles, tá? Eu coloquei aqui tudo retirado do texto, gente. E a questão 3, então, para concluir essa semana aí, bem curtinha, né, gente? Comparando aí com o perto anterior. Em sua opinião, o processo da independência trouxe liberdade a todos os habitantes da América Espanhola? Essas nações estão de acordo com os ideais iluministas? Justifique. Ou seja, você deve responder com base na sua opinião, mas você precisa responder com relação a esse tema, tá, gente? Então não é só colocar não, não sei, sim, não. Tem que responder alguma coisa um pouco mais a fundo, né? Coloquei aqui minha resposta, ó. Não, pois a maioria da população continuou sendo explorada pela elite local, né? No caso a elite crioula, e a escravidão também permaneceu aí durante muito tempo nesses países, tá? Alguns ideais iluministas, como a crítica ao absolutismo, estão de acordo até, se a gente for pensar, porque esses países eles passam a ter governos próprios, né? Passam a ser repúblicas, não mais regimes absolutistas, né? Mas, por outro lado, os ideais de liberdade do iluminismo não estão muito a ver com esses movimentos, né? Eu coloquei essa resposta dupla, né? Um pouco sim, um pouco não. Mas você pode também colocar, basta você justificar a sua resposta, beleza? Pessoal, é isso aí então. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, aproveitem aí para deixar as atividades em dia, porque esse PET volume 4 aí tá bem tranquilo. Beleza? Qualquer coisa eu estou nos grupos de WhatsApp de vocês, de segunda a sexta-feira. E também nos vemos aí na correção da semana 2. Valeu?